Meus amigos, vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, no livro de Juízes, capítulo 6, a partir do versículo 11 ao versículo 16. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiarita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, e o Senhor é conosco. Se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém. Meus caros amigos, o título desta mensagem é Gideão e os seus 300. A palavra do Senhor nosso Deus nos fala a respeito da situação de Israel nos dias de Gideão. Nos dias de Gideão, o povo de Israel estava com o coração inclinado para a idolatria. Naqueles dias o povo estava inclinado para adorar a um Deus chamado Baal. O povo de Israel estava fazendo justamente aquilo que desagradava aos olhos do Senhor nosso Deus. O povo estava deixando de adorar a Deus para adorar os ídolos. O povo estava deixando de adorar a Deus para adorar as imagens de esculturas. Como consequência desta desobediência, como consequência desta atitude desagradável aos olhos de Deus, o próprio Deus, pelo seu grande poder, levantou os midianitas e amalequitas também contra o povo de Israel, principalmente os midianitas. Os midianitas perseguiram o povo de Israel por aproximadamente 7 anos. Os midianitas saíam das suas cidades em uma multidão numerosa e invadia o território de Israel, saqueava o território de Israel, destruía todo o cultivo, toda a plantação que havia nos campos de Israel, destruía o gado, os animais de uma maneira geral. Israel com isso estava empobrecendo, sentindo acuados por esses dois grandes inimigos, os midianitas e os amalequitas. O povo de Israel não tinha mais sossego. Tudo que plantava, que semeava nos seus campos, eram destruídos pelos midianitas. Os midianitas se dirigiam aos campos do povo de Israel como se fosse
uma grande quantidade de gafanhotos. Vinham com gafanhotos em multidão, devorava, destruía toda a plantação. Israel, com isso, já havia sofrido muito. Até os celeiros de Israel, até os celeiros do povo de Israel estava sendo destruído. E o povo estava passando extrema necessidade, fome, escassez. O povo era um povo rebelde. E o povo então clama ao Senhor nosso Deus. O povo busca a presença de Deus para que Deus lhe enviasse a eles um libertador. Era naqueles dias o dia dos juízes. E o Senhor nosso Deus levantou um homem chamado Gideão. Assim como Deus levantou Moisés e libertou o povo de Israel da escravidão egípcia, Deus levantou Gideão para ser o libertador do povo de Israel daquela perseguição tremenda vinda dos midianitas e dos amalequitas. Gideão, ele estava no campo, ele estava trabalhando, ele estava malhando trigo, preocupado também com as perseguições do povo midianita. Naqueles dias o Senhor nosso Deus enviou um anjo, e aquele anjo representava Deus. Era como se fosse o próprio Deus. E o anjo então falou para Gideão: o Senhor é contigo, varão valoroso. Vai nesta tua força e liberta o povo de Israel dos midianitas. Gideão era um homem humilde. Era um homem humilde, procedente de uma família humilde, mas era um homem corajoso, disposto, homem de fé, homem que estava disposto a fazer a vontade do Senhor, nosso Deus. Quando o anjo lhe falou: o Senhor é contigo, varão valoroso, Gideão, como é um homem normal como somos, feito de carne, osso, sangue, ossos, nervos, tendões, músculos, Gideão ainda vacilou. Será que é o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra e o mar que está falando o que falou comigo? Gideão então pediu um sinal. Gideão falou com o Senhor, pediu um sinal ao Senhor. Ele queria uma certeza que se realmente era Deus que estava falando a ele, através daquele anjo que representava o próprio Deus. Então ele preparou uma grande alimentação. Ele preparou carne de cabrito, bolos, caldo, farinha, fez uma comida gostosa, muito saborosa, colocou numa panela e apresentou diante do anjo que estava debaixo de um carvalho. E o anjo estendeu o seu cajado, com a ponta do cajado tocou naquele alimento que Gideão havia preparado, e subiu fogo. Subiu fogo daquele alimento e consumiu toda aquela alimentação, tudo que ele, Gideão, havia preparado. E o anjo desapareceu diante dos olhos de Gideão. Gideão se certificou: o Senhor estava comigo. É o Senhor que falou comigo realmente. Gideão então tomou outra providência. Falou com o Senhor, pedindo ao Senhor duas provas. Ele pediu ao Senhor dois testes. Ele pediu ao Senhor duas provas. Ele disse: Senhor, eu vou colocar um véu de lã na eira, lá no pátio da casa,
E eu quero que aquele véu de lã fique encharcado de orvalho e em torno do véu de lã tudo seco. E assim ele colocou aquele véu de lã no eirado, na eira da sua casa. Quando de madrugada ele foi ver, o véu de lã estava encharcado, molhado, que deu para encher uma taça. E em torno do véu de lã estava tudo seco. Ele ainda não satisfeito com o que Deus fez, ele disse: Senhor, eu quero fazer o contrário. Eu vou colocar o véu de lã na eira e quero que o orvalho caia só em torno do véu de lã. Em torno do véu de lã fique tudo molhado e o véu de lã fique seco. E ele acordou-se de madrugada, no dia seguinte foi ver, o véu de lã estava seco. E em torno do véu de lã tudo molhado. Ele se certificou mais uma vez que o Senhor nosso Deus estava com ele. Gideão então tomou as devidas providências para ser o representante do povo de Israel. A primeira, e ser o libertador do povo de Israel. A primeira atitude providencial dele foi combater a idolatria. A idolatria do povo. O povo era idólatra. O povo adorava as imagens de escultura. O povo adorava o Deus chamado Baal. Gideão destruiu todos aqueles ídolos de Baal. Fez uma limpeza, destruindo todas as imagens de escultura que o povo de Israel louvava e adorava. Gideão coloca o povo numa situação que tinha que se santificar, se separar do pecado, se separar dos ídolos, se arrepender. E o povo cumpriu todas as determinações de Gideão. Após Gideão ter combatido a idolatria, após o povo ter se separado da iniquidade e das transgressões, assumir um compromisso sério com Deus, Gideão, nós temos observado em nossos dias como a idolatria vem prejudicando a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas vêm deixando de adorar a Deus que está nos céus para adorar os ídolos, para adorar as imagens de escultura. Muitos estão sofrendo, muitos estão padecendo pelas suas atitudes idólatras que vêm praticando. O povo de Israel, para ser liberto, teve que abandonar a idolatria, se arrepender e santificar as suas vidas. Gideão, para enfrentar os midianitas, Gideão tinha à sua disposição 32 mil homens dispostos para a batalha. Desses 32 mil homens, o Senhor que conhece os corações de todos, o Senhor disse: é homem demais, são homens demais, Gideão. Basta só 300. Deus examinou, fez um teste, examinou a vida de cada um dos 32 mil homens do povo de Israel. 31.700 foram homens medrosos, incapacitados, incompetentes, não preparados para a batalha. E apenas menos de 1%, somente 300 homens, dentre os 32 mil homens, somente 300 homens, Deus achou neles homens preparados, capacitados para enfrentar os midianitas. E chegou o dia da batalha. No dia da batalha, Gideão, com esses 300 homens,
sem usar espada, nem escudo, nem lança. Gideão, os únicos instrumentos que Gideão utilizava para a batalha eram buzinas, cântaros vazios, tochas de fogo. Então, no dia da batalha, orientado por Deus, Deus planejou como fazer. Gideão enfrenta os midianitas, o arraial dos midianitas. À meia-noite, Gideão partiu para atacar o arraial dos midianitas com 300 homens, cada um com suas buzinas. E no momento certo em que Gideão estava em torno do arraial dos midianitas, nas madrugadas daquele dia, todos os midianitas estavam tranquilos, quando de repente surgiu um grito: espada do Senhor e de Gideão. E todos os 300 homens, cada um tocou a sua buzina. Tochas de fogo foram acesas, cântaros vazios partidos. Os midianitas tomaram susto, ficaram atordoados, amedrontados, perturbados de tal maneira, quando viram os gritos de tanta buzina, tochas acesas, e os grandes gritos de espada do Senhor e a espada de Gideão. Os midianitas ficaram tão perturbados, tão atordoados da mente, que eles próprios se mataram uns aos outros. E outros fugiram. E Gideão saiu no encalço deles, até que perseguiu a todos os midianitas. E no final da batalha, Gideão trouxe as cabeças dos príncipes dos midianitas como troféu, para mostrar a vitória de Deus sobre o povo midianita. O nosso Deus é o Deus da vitória. O nosso Deus é o Deus que está sempre disposto para abençoar, para libertar todo aquele que nele confia. O nosso Deus não confia no braço do homem, mas confia no seu próprio poder. Meu amigo, assim como Deus usou Gideão para libertar o povo de Israel dos midianitas, o nosso Deus, 2000 anos atrás, enviou Jesus para nos libertar do poder das trevas e nos libertar do poder do pecado. Jesus hoje é o nosso intercessor e nosso libertador. Nossos grandes inimigos são o poder das trevas e o poder do pecado. Mas o poder do nosso Deus e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo neutraliza o poder das trevas e neutraliza o poder do pecado. Diz a Bíblia que o sangue de Jesus purifica o homem de todo o pecado. Assim como Deus libertou o povo de Israel através de Gideão, Deus também tem libertado o seu povo através do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu prezado amigo, você está ouvindo algo a respeito de Gideão? Que o Senhor nosso Deus te abençoe sempre, meu amigo. Que você tenha a disposição que teve Gideão. Que você creia em Deus como creu Gideão. Creia em Jesus Cristo, Filho de Deus. E Deus será a tua vitória, a tua libertação. O povo de Israel estava sendo escravizado pelos midianitas. E você hoje? Qual é a causa da tua aflição? Qual é a causa da tua escravidão? Qual é a causa do teu pecado? Qual é a causa de tudo isto que vem ocorrendo contigo? Talvez você esteja sofrendo por algum motivo, mas saiba que o nosso Deus liberta. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. O povo de Israel só buscava a Deus no momento de aflição.
E nossos dias também não é diferente. Muitas pessoas só buscam a Deus quando estão doentes, estão sofrendo, padecendo prejuízos, sofrendo consequências e mais consequências que estão abalando a vida de cada um, a vida do seu lar. Só buscam a Deus na necessidade. Mas nós não devemos buscar a Deus só na necessidade. Só quando estamos doentes ou sofrendo alguma perseguição. Nós devemos buscar a Deus com saúde. Nós devemos buscar a Deus todos os dias. Quer com fome, quer com sede, quer com saúde. Não deixemos para buscar a Deus somente nas necessidades. Vamos honrar o Senhor nosso Deus. Vamos honrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E buscar a Deus todos os dias. E não somente nas necessidades. Porque o nosso Deus, Ele quer ser louvado, adorado continuamente por mim e por ti. Então, meu amigo, não busque a Deus só nas suas necessidades. Lembra-te de Deus e busque a presença de Deus todos os dias na sua vida. Na saúde ou na doença, na fartura ou na escassez. E crê em Deus, o Todo-Poderoso. Crê em Jesus Cristo, Filho de Deus, que ambos podem te perdoar e te salvar e te libertar de todo o mal. Eu encerro esta mensagem com uma oração. Senhor meu Deus, agradeço ao Senhor por mais este momento que preguei a palavra do Senhor. Senhor meu Deus, esclareça os corações dos meus ouvintes. Dê a eles o entendimento, Senhor meu Deus, para a salvação deles, para a libertação deles, para que cada um dos meus ouvintes não busque ao Senhor somente na doença ou na tristeza, mas que busque o Senhor, meu Deus, todos os dias, na saúde, na tristeza, na fartura ou na escassez, porque o Senhor, meu Deus, é digno de toda honra e de toda glória, com o teu Filho, nosso Senhor, Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, tenha misericórdia para com todos os meus ouvintes, e para comigo também. E eu te peço, meu Senhor, meu Deus, e agradeço em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.